E aí, tudo certo? Você já percebeu como hoje muitos homens andam meio que com medo de tudo que envolva as mulheres? Mãe solo, falsa acusação, pensão, separação, perder patrimônio e outras coisas mais. Mas parece que eles estão meio paranoicos? Ou isso tudo pode vir do que a Red plantou na cabeça deles? Será que desse jeito os relacionamentos vão pro saco até 2030? Vai ser game over para os relacionamentos? E esse tema de vídeo foi sugerido pelo inscrito Iago Silva, que ele está sempre aqui comentando, que basicamente ele perguntou: você acha que a Red está deixando os homens paranoicos e com medo de tudo que seja relacionado à mulher? Então, no vídeo de hoje vai ser esse tema. A Red deixou os homens paranoicos em relação a tudo relacionado à mulher? Então, eu já deixo essa pergunta para vocês responderem aqui nos comentários. E se você ficou curioso para saber minha opinião, fique até o final. E antes de começar, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E também, se possível, se você gosta do meu conteúdo e do meu trabalho, também deixe aqui um valeu demais. E eu também deixei um apoio para você também contribuir com qualquer valor, que já me ajuda muito. Porque ultimamente o YouTube não está colaborando, muitas vezes ele está, né, derrubando o alcance dos meus vídeos, a monetização às vezes eu posto, aí tá tudo ok, depois de 1 hora, 2 horas, aí cai a monetização. E vocês sabem que a gente tem que seguir as regras, mas se você pode me ajudar, se você gosta do meu trabalho, e quer me incentivar a eu manter mais constâncias aqui nas publicações dos vídeos, deixa aqui uma colaboração, beleza? Então, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Bom, eu vou te falar uma coisa que é real no meu ciclo social de amigos e também que eu vejo muitas coisas relacionadas a criador de conteúdo que fala a respeito desse tema, até alguns vídeos que eu já fiz aqui no canal que falam esse tema. E eu não sou nenhum head, tá? Só deixando claro. Tem algumas coisas que eles abordam, temas que eles abordam, que fazem algum tipo de sentido, sabe? Tem outros que eu nem levo em consideração. Mas a verdade é que praticamente, se não todos, né, pensam parecido. Tipo, vê na sua roda de amigos aí, seu amigo começa a se envolver com uma mulher, logo vem os alertas, né? Cuidado, ela tem filho, não assina nada no nome dela, não engravidar ela, se casar perde a casa, ela pode te acusar de algo e a tua vida acaba, entende? E isso não tá vindo do cara que é traumatizado, não. É praticamente geral. Cara, gente comum, trabalhador, que já viu um amigo se ferrar ou só escuta essas histórias o tempo todo. Porque, querendo ou não, funciona assim praticamente o algoritmo de qualquer mídia social, né? Se você está vendo algum tipo de conteúdo e você passa certo tempo, começa a ter interação, ele começa só a mandar aquele tipo de conteúdo, né, relacionado. E isso vai mudando o seu pensamento e você acaba já meio que polarizando aquilo como verdade, entende? Aí, por exemplo, aí junta com aquele monte de vídeo da Red, dizendo que mulher é interesseira, manipuladora, só quer usar o homem e largar quando ele não serve pra mais. Eu não vou ser hipócrita aqui, cara. Eu já fiz vídeo relacionado a esses temas, mas eu sempre deixei claro que não é generalizando. São algumas mulheres que hoje em dia, né, a verdade é que é grande parte, mas não são todas. Eu deixo bem claro nos meus vídeos. Só que esses conteúdos, geralmente eles meio que generalizam, sabe? E eu não tô falando de canal A ou B, é só vocês dar uma pesquisada aí que vocês vão ver. E o resultado, querendo ou não, é que a galera fica meio que na paranoia mesmo. Eh, Pra vocês entenderem um pouco mais o que é a Red, ela surgiu lá atrás como uma forma meio que de abrir os olhos, né, inspirado naquele filme Matrix, né, da pílula azul e a pílula vermelha. E isso foi meio que um movimento, né, é um movimento, querendo ou não, meio que para abrir os homens sobre o mundo, como funciona. E, mano, em alguns pontos ela trouxe reflexões importantes sim, também não sejamos hipócritas, né. Tem coisa que ninguém contava pra gente, por exemplo, assim, certas leis são injustas muitas vezes com os homens, como muitos caras se lascam em divórcios, como existe sim interesse material em alguns relacionamentos. Só que o problema foi o exagero. A parada meio que saiu do abra seus olhos e virou fuja de qualquer mulher. E aí, cara, já viu, né? A maioria não se envolve mais, não confia mais, não cria laço e vira um soldado da desconfiança. Tudo é uma ameaça pra você.
E isso não sou só eu que estou dizendo. Tem estudos sérios mostrando que muitos homens entram nessas comunidades da rede quando estão vulneráveis, né, com autoestima baixa ou passaram por algum trauma. A ideologia oferece meio que um sentido para a dor deles, mas o preço é se tornar amargo e desconfiado de tudo e todos. Porque, mano, vamos ser sinceros aqui, esse é um bate-papo sincero. Muitos homens, às vezes, nem têm histórias para contar. Muitas vezes eles pegam a história da vida de alguém e já querem transpassar para a vida deles. Por exemplo, o cara saiu com uma menina, aí a menina acusou ele falsamente, isso, aquilo, pegou os bens deles, e você sabe muito bem as histórias que se repetem, e meio que ele vê a vida do cara como fosse a dele, porque geralmente algumas características da vida do cara é igual a dele, né? E também o público-alvo desse movimento em específico é homens que estão vulneráveis, né? Eu não estou desmerecendo os homens que já passaram por isso, porque já aconteceu no meu ciclo de amigos, até comigo já aconteceu algo assim, mas eu não generalizo, sabe? Aconteceu uma coisa assim, mas eu não vou falar que todo mundo se encaixa numa só caixinha, assim como muitas mulheres também, hoje em dia, principalmente, generalizam que todos os homens não são mais homens, né? Que eu também já fiz vídeo aqui, que vou deixar no card. E a realidade é essa, né? Que, querendo ou não, é um preço que, se eles ficar tão inculcado com isso, cara, praticamente eles não vão ter nenhum tipo de relacionamento. Porque é claro também, né, tem coisas que a Red fala que tem embasamento, são fatos. Só que muitas vezes eu não culpo o meio que o cara que fala o conteúdo em si, mas muitas vezes as pessoas que ouvem já generalizam. Ó, por exemplo, assim, você tá num relacionamento e a sua parceira quer que você compre algo, quer que você leve ela para um restaurante, isso, aquilo. Aí, se você já tem essa ideologia, entre aspas, assim, na sua cabeça, que todos são interesseiros, isso, aquilo, você começa a pensar, não, ela já é interesseira, ela tá querendo meus bens, minhas aquisições, sendo que você não tem que fazer nada, entende? Muitas vezes ela só quer um lugar legal e ela também tá, às vezes, pensando no casal, sabe? E muitas vezes eles levam esses sinais que são, né, normais, que acontecem, como a red flags, né, que muitos falam, e muitas vezes eles acabam o relacionamento, né, que eu também já fiz um vídeo aqui explicando, só que um pouquinho voltado na vertente das mulheres, né, nos relacionamentos superficiais, que também eu não generalizo, deixando claro. E isso, querendo ou não, já está afetando os relacionamentos, a criação de laços, até qualquer coisa relacionada às mulheres, eles já ficam com o pé atrás, que vocês sabem muito bem que acontece, que é assim. Então, eu vou falar agora com base em dados, porque não adianta só minha opinião. Ó, falsa acusação. Nos Estados Unidos e Europa, os estudos mostram que 2 a 8% das acusações graves são comprovadamente falsas. Uma única falsa já é demais, cara. Mas a maioria é verdadeira. E também a paternidade socioafetiva. Tem casos, sim, que eu também já fiz um vídeo aqui, onde o cara cria o filho como se fosse dele e depois ele é cobrado. Mas isso não é automático, né? Principalmente aqui voltado nas leis brasileiras, tem um monte de trâmite que você tem que comprovar, que a pessoa que tá querendo a pensão socioafetiva tem que comprovar que você fez um papel de pai. Que, como você tem no vídeo, teve um caso que o cara eh, foi preso, né, por não pagar uma pensão pro filho que não era dele, e a mulher tinha provas, né, tinha vídeos, tinha fotos, e a prova cabal que o advogado dele falou que, quando teve um evento na escola do Dia dos Pais, ela meio que induziu ele aí, né? Também não vou passar a mão na cabeça dele, porque ele também tinha opinião própria, né? Mas eu acho que ela meio que manipulou ele. E ele foi naquele evento e foi uma das provas cabais que ela teve para mostrar em juízo que ele fazia como papel de pai, que ele tinha um vínculo afetivo com a criança. E isso, querendo ou não, é uma verdade, sabe? A paternidade socioafetiva existe, sim, e se você não tomar cuidado, se você não saber os seus direitos e as provas que pode acontecer para levar você em juízo, você tem que prestar muita atenção. E dando um gancho nisso também, a respeito da mãe solo, né, mãe solteira, que quer homem para pagar a conta, entre aspas, né, que muitos têm esse já pensamento, mas isso é generalizar demais. Tem mulher que é guerreira, que cria filho sozinho, que trabalha, que estuda, que rala e só quer um companheiro de verdade. Isso não é errado.
mas a maioria já olha com desconfiança só por ela ter um filho. Claro, cara, eu não tô sendo hipócrita. Cada um tem o direito de escolher com quem quer se envolver. Se o cara não quer se relacionar com mãe solteira, é um direito dele. Não cabe às mulheres que são mães solteiras julgar o cara só pelo fato dela ter um filho, que ela é mãe. Não, eu não discordo nenhum dos lados, mas eu acredito que cada um deve ter o direito de escolha, não é mesmo? Mas a questão é que, tipo assim, às vezes a pessoa gosta da outra, gosta da parceira, e só pelo fato de muitos falarem que só porque ela é mãe solteira, ela vai dar golpe em você, que vai pedir uma pensão socioafetiva, a pessoa perde de ter uma conexão legal com a outra, sabe? Muitas vezes aquela pessoa pode ser o companheiro para sua vida, entende? E essa tal mentalidade tem também um preço, né, que é a solidão, a desconfiança e a dificuldade para criar vínculo. E isso tem afetado muitos homens de verdade. Então sim, existe riscos, mas também tem muita desinformação rolando solta que só alimenta o medo deles, né? E agora, sobre essa ideia que o inscrito Iago Silva disse, que será que os relacionamentos até 2030 não vai existir, vai ter um comprometimento, as mulheres não querem mais nada sério, os homens desistirão do amor, isso e aquilo. Cara, eu acredito que tem uma verdade nisso que ele escreveu. A verdade é que os relacionamentos estão mudando sim, que eu já fiz vídeo até explicando que um novo tipo de relacionamento é o cara gostar de se né, tipo, é algo que antes era irreal e agora tá virando meio que normalizado, né. E querendo ou não, também a taxa dos casamentos caíram muito nas últimas décadas. A galera casa muitas vezes mais tarde, às vezes prioriza a carreira, a liberdade, mas o relacionamento em si, eu acredito que não vai acabar. O que vai acabar, ao meu ver, é o modelo antigo, sabe, que eu também já fiz vídeo aqui explicando mais detalhadamente, depois terminando também vocês vejam, mas eu acredito que vai haver uma mudança no quesito de modelo de relacionamento, sabe, até envolvendo inteligências artificiais e tals. Só que também eu acredito que o modelo antigo também não vai se extinguir, sabe. Até a grande maioria prefere o modelo antigo de relacionamento, entende? O modelo tradicional, né, com os valores clássicos, né, que eu também já fiz um vídeo aqui. Mas em geral, assim, todos os relacionamentos que vão existir ou que existem, eu acredito que vai cair muito o número das pessoas quererem ter algum tipo de relação mais íntima, sabe, mais séria, um compromisso mais sério. Mas isso é apenas a minha opinião, se vocês pensam diferente, deixa aqui nos comentários. Eh, e mano, eu não tô aqui pra dizer o que você tem que acreditar, o que você, tem que deixar de pensar disso, aquilo, mas eu te convido a refletir. Será que você muitas vezes não está sendo dominado pelo medo? Será que não vale mais a pena buscar o equilíbrio, aprender sobre direito, sobre psicologia, entender os riscos, sem fechar para o relacionamento? Que eu também já fiz vídeo aqui, se vocês quiserem maratonar, a playlist tá aí para vocês assistirem, que eu também dou algumas dicas, eu falo a minha experiência, eu também trago dados explicando. Porque é muito melhor você ter a sua opinião própria, mesmo que, mas eu acredito 100% nisso, você só ficar preso naquela bolha, sabe, principalmente da Red. Pensa um pouquinho mais à frente, algumas coisas que nem eu falei, algumas coisas fazem sentido, outras, na minha visão, é meio que um exagero, sabe. Não é um exagero uma palavra certa, mas você sabe muito bem o que eu quero dizer. Você pode se proteger sem virar um cara frio, sem um cara, paranoico das ideias. Você pode ser esperto, mas ainda assim se permitir viver algo legal, algo real, entende? Não precisa viver 100% na defensiva, 24 horas por dia, porque no fundo, na real, todo mundo quer amar e ser amado, essa é a verdade. Até os caras mais red, no fundo, quer isso. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu dei minha opinião, mostrei dados para vocês e deixando claro que eu não sou um dono da verdade, eu apenas tenho uma opinião diferente. E se você tem uma opinião diferente da minha, ou concorda, ou quer acrescentar algo, deixe aqui nos comentários. E assim como o Iago Silva, deixe também o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião, beleza? E se você gostou também, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Sucesso para todo mundo e até a próxima.